Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar dos Caminhos de Amor e Paz. Hoje, segunda-feira, dia 18 de março, estamos aqui, eu e a Suzy, para mais um Evangelho com todos vocês. Sejam todos, portanto, muito bem-vindos. Nós vamos já dar início ao nosso Evangelho no Lar, começando com uma prece de alinhamento, de pacificação das nossas mentes e de serenidade, para serenarmos todo o buíço que o dia a dia nos traz. E assim sendo, eu convido a todos que queiram que fechem os seus olhos, respirem profunda e serenamente, inspirando e expirando, concentrando a vossa atenção e o vosso foco na vossa respiração, tranquilamente. E assim, neste estado de maior serenidade, elevemos o nosso pensamento ao alto. E vamos agradecer. Amados mentores e guias, amado Pai Celestial, querido e amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para bebermos desta fonte de sabedoria maior, que é a sabedoria das leis universais, das leis do amor e da paz. Que possamos ter em nós a capacidade de entendimento, capacidade de conseguirmos aplicar, entender primeiro e depois aplicar estas mesmas leis em nós mesmos, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, na nossa vida diária. O nosso amado Mestre Jesus, os nossos guias e mentores, nos iluminem e guiem neste nosso estudo e que fiquem connosco, agora e sempre. Quando eu digo connosco, somos nós encarnados que aqui estamos, todos os nossos irmãos desencarnados que assistem a este estudo e todos os nossos irmãos e amigos das estrelas connosco estão. E que assim seja. Queridos companheiros, espero que tenham a vossa aguinha fluidificada no vosso copo ou na vossa garrafinha, para irem bebendo sempre que sentirem a vossa garganta, às vezes um bocadinho presa. E agora vamos dar as boas-vindas à Suzy. Olá, Suzy, boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda nesta segunda-feira, que hoje aqui em Portugal teve imenso calor. Aqui em Lisboa estamos aos 24 graus. Aqui muito calor também, durante o dia. Depois chega à noite e fica frio. Exatamente tal como aqui. Então vá, vamos agora, o tempo é teu, vamos começar com o nosso Evangelho, Suzy. Muito obrigada. Peço desculpa. Não faz mal. E vamos então fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 6. O Cristo Consolador. Item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que levem sua resignação ao nível das suas provas, que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas as vossas almas não são esquecidas, e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. E vossos esforços, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas
e onde o mais despojado de todos vós seja o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos da terra, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco e meus apóstolos vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para um dia vos lançar-vos livres e felizes no seio daquele que vos criou frágeis, para vos tornar perfectíveis e deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila, a fim de seres os artesãos da vossa imortalidade. O Espírito da Verdade, Paris, 1861. Que assim seja. Muito obrigada, Suzy, que assim seja. Este capítulo 6 do Cristo Consolador é todo ele maravilhoso. Ou não tenha sido ele quase na íntegra comentado aqui para não falhar, é exatamente na íntegra. As mensagens vêm todas, as três mensagens, quatro mensagens deste capítulo 6 do Cristo Consolador foram todas transmitidas pelo Espírito da Verdade, não é? Como tu agora acabaste de dizer. E aqui a nota de rodapé diz o seguinte quanto ao Espírito da Verdade. Assim se identificou no dia 25 de março de 1856 e estão quase a fazer aqui aniversário, não é? 25 de março, nas obras póstumas Meu Guia Espiritual, por intermédio da médium Senhora Baudin, este espírito luminar. Durante toda a missão de codificar a doutrina espírita, Kardec foi por ele assistido e altamente inspirado por meio das suas verdades eminentemente cristãs. É um espírito, como aqui diz, luminar, não é, Suzy? As mensagens dele são todas lindíssimas e esta mensagem estavas a ler e eu estava-me a arrepiar porque ela é realmente maravilhosa. Obrigado, Suzy. E para cruzar com esta leitura do capítulo 6, o Cristo Consolador, nós temos aqui o livro Fonte Viva, que é o que estamos a utilizar, que é um livro que foi psicografado por Chico Xavier e foi editado pelo Espírito Emmanuel. E ao abrirmos ao acaso, para fazer o cruzamento com esta leitura, abrimos no capítulo 7, página 29, que se intitula Pelos Frutos. E é uma leitura que eu vou passar a ler, mas que cruza lindamente com esta frase que a Suzy leu, que disse o seguinte: em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. E aqui temos os frutos, não é? Como diz aqui também no Evangelho, a boa árvore reconhece pelos bons frutos, não no capítulo 6, no outro capítulo, mas assim é. Eu vou passar então aqui a ler e a comentar o item 7, pelos frutos, que começa com uma frase de Mateus, no capítulo 7, versículo 16, uma frase de Jesus que diz o seguinte: por seus frutos os conhecereis. E diz-nos Emmanuel: nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela robustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. A árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos,
pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superfície de nossa vida, pela epiderme das nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância da nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem-estar geral, ou no bem geral. E disse o Mestre: pelos frutos os conhecereis. E repetimos nós: pelas nossas ações seremos reconhecidos. Esta leitura de Emmanuel é muitíssimo profunda, porque se nós nos assumirmos, como ele aqui nos sugere, como árvore, e aqui a analogia, não é? Nós não seremos reconhecidos nem pelo nosso tamanho, nem pela nossa configuração, neste caso pelo nosso aspecto físico, nem pelas nossas ramagens, diríamos pelo nosso aspecto mais vistoso ou não, nem pela imponência da nossa copa, aqui eu iria atribuir à nossa capacidade intelectual, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, ou seja, nem pela frescura da nossa idade, nem já pelas rugas da nossa idade também, não é? Nem pelo aspecto brilhante, nem pelo aspecto desagradável. Ou seja, nós não seremos reconhecidos por estarmos muito brilhantes no sentido muito viçosos, de sermos pessoas muito bem vestidas ou pessoas muito mal vestidas. Não é isso que nos faz a diferença. Não é o nosso aspecto rústico, ou o nosso aspecto mais educado ou delicado que irá fazer a diferença, nem pela nossa atração, nem pelas emanações mais perfumadas ou menos perfumadas que nós possamos ter. Ao nível do espírito, o que faz a diferença é mesmo o que aqui ele nos diz a seguir, mas sim pelos frutos. E o que são os frutos? Pela utilidade e pela produção. E o que é que são os nossos frutos em utilidade? São exatamente o que ele nos diz mais adiante, as nossas ações ao serviço de uma comunidade geral, as nossas ações ao serviço do bem comum, para a colaboração conjunta, para um progresso conjunto também. O que é que nós fazemos nesta nossa jornada para que nós possamos contribuir para esse progresso comum? E às vezes são coisas tão pequeninas do dia a dia, às vezes é um sorriso. Eu ainda outro dia encontrei uma senhora e ela me dizia: às vezes um sorriso de manhã de uma pessoa estranha alegra o meu dia e dá-me uma energia que eu fico, parece que anda leve. O parecer que andamos leves ou o parecer que andamos pesados, nós já sabemos que tem a ver com a vibração que nós carregamos em nós. É que é nossa, ou que nós estamos sintonizando com outros seres que passam por nós, ou que nós os vamos atraindo também para nós, numa vibração mais leve, numa vibração mais elevada, numa vibração mais densa, numa vibração mais baixa. E não custa nada dar um sorriso, não custa nada dar os bons dias, não custa nada ajudar alguém, em coisas muito simples. E vocês perguntar-me-iam o seguinte: então o que é que isso tem a ver com o bem comum? Tem muito, porque se nós, com um simples sorriso, conseguimos aliviar o peso de alguém, no sentido de transmutar a sua vibração, nós não estamos com essa intenção. Nós estamos com a intenção de cumprimentar as pessoas que cruzam por nós. Por exemplo, há um exemplo. Aqui nas grandes cidades não é comum acontecer. E é comum nós vermos hoje em dia pessoas de caras muito fechadas. E nós olhamos para elas com mais atenção, elas levam o mundo às costas. Se um sorriso for a chave para aliviar esse peso, essa pessoa, ao cruzar com outras, vai
por sintonia, transmitir uma vibração mais leve. Se calhar ela vai pôr um sorriso no rosto, se calhar essa pessoa também vai cumprimentar alguém. E se nós olharmos para o exemplo que tantas vezes falamos, de uma pessoa contagia duas, contagia três, às duas por três, um ato único, pequenino, de segundos, contagiou uma multidão. Nós estamos, sim, a contribuir para o progresso comum, porque nós estamos a contribuir para uma transmutação vibracional. E quando nós falamos estas palavras mais difíceis, estamos sempre todos à espera que seja uma coisa assim imensa, não é? Assim, uma coisa difícil, uma coisa complicada. E não tem, muitas vezes não tem a ver com nada disso. Tem simplesmente a ver com a nossa capacidade de ser, da nossa capacidade de ouvir, a nossa capacidade de estarmos presentes. E isso tem a ver com os frutos da nossa árvore, da nossa essência, daquilo que nós realmente somos em essência. Tem a ver com a nossa consciência, que é a mesma coisa que dizer, tem a ver com a nossa alma. A nossa alma é o nosso espírito enquanto encarnados, não é? Portanto, dizer alma ou espírito é a mesma coisa. Enquanto encarnado será a alma, depois de desencarnar, todo o invólucro, matéria, fica nesta dimensão e o nosso espírito torna a voar livre, tão livre quanto a sua vibração o permitir, porque se for um espírito muito denso, ele, coitado, não voa muito, muito longe, mas pelo menos não tem a dimensão da carne. Ele não tem, mas nós sabemos que os espíritos mais densos também não têm consciência, que já não têm corpo. E como o que faz a sua realidade e a nossa, o que faz a nossa realidade no plano espiritual é a nossa mente, aquilo que nós acreditamos ser é o que se torna. Portanto, se a densidade deles for grande, eles creem ainda ter corpo e, e veem-se com corpo, e veem-se uns aos outros com corpo. E nós temos essas descrições quando André Luiz passou um tempo no umbral, não é? E temos estas descrições em muitos outros livros. Mas isto para dizer que nós, com um simples sorriso, uma simples ajuda a alguém que precisa, até para nós mesmos, nós de manhã sorrirmos para nós ao espelho e dizermos: olá, João, bom dia, não é? Olá, Suzy, bom dia, não é? Portanto, isto é uma energia que nós damos. Quando nós atendemos o telefone, se nós temos realmente prazer naquela pessoa que nos liga, ou porque já não falamos há muito tempo, ou porque temos uma grande estima por ela, vamos deixar que as palavras tenham o peso da nossa emoção positiva. E do outro lado, a pessoa vai captar toda essa energia. E nós estamos a colaborar para o progresso da humanidade. Todos nós que agimos pelo bem no bem, em coisas pequeninas. E isso são os nossos pequenos frutos, são frutos da nossa própria árvore. Claro que uma árvore numa sociedade onde nós estamos tem que ter um tronco bem forte para deixar que a sua essência se expresse numa contramão da grande maioria. Se calhar nos locais mais pequenos, nas aldeias, nas vilas, ou até se calhar nas cidades menos populosas que nós temos neste nosso país, neste Portugal, e no Brasil com certeza que também, e noutros pontos do mundo é igual. As pessoas têm outros comportamentos sociais, se calhar as pessoas falam-se mais, cumprimentam-se mais, têm uma à vontade diferente. Nas grandes cidades assim não é. Eu e a Suzy somos de Lisboa, somos de grandes cidades e sabemos que às vezes, quando nós dizemos os bons dias, as pessoas até olham para nós ofendidas, porque é que nós estamos a falar com elas, não é? Que nós conhecemos. E até quando andamos no elevador para ir para o escritório, para o trabalho, vão vindo pessoas no elevador e ninguém se cumprimenta. Mas se entrar alguém e cumprimentar, se calhar outro alguém responde e outro alguém sorri.
e outro alguém, e nós vamos todos fazendo um trabalho em conjunto. E quem diz isso diz muitas outras coisas que nós podemos fazer, pequeninas, que são de facto uma doação dos nossos frutos, na ação direta, para contribuirmos para o progresso da humanidade. E tem a ver aqui com o Cristo Consolador nesta medida, em que ele diz: venho ensinar a consolar os pobres deserdados, venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível das suas provas. Nós temos muitas formas de entender os pobres deserdados, não é? Nós somos todos nós pobres deserdados, porque estamos aqui numa escola, provas e expiações, de alguma maneira, ele veio-nos falar para nós todos, não é? Ele vem-nos ensinar as leis maiores, as leis universais. A lei do amor, a lei da verdade, a lei da bondade, a lei da paz. Nós, homens, aqui, homens e mulheres, mas homens com H grande, nós aqui, neste plano, sempre fomos induzidos a esconder-nos por trás de várias máscaras e de vários véus, que agora estão a cair. E estão a cair porque a verdade fala mais alto, no sentido em que nós não podemos trabalhar a nossa vibração, tornar-nos seres mais bondosos, se não formos seres mais íntegros na nossa essência, que somos no nosso exterior, não é? E por isso é que eu digo que nós temos de ser troncos fortes para podermos assumir algum tipo de comportamentos sem ofender ninguém, por delicadeza e por bondade e por espontaneidade, não é? Se nós estivermos focados uns nos outros, se nós estivermos focados em nós e tivermos empatia pelos outros. Se eu for na rua, eu gostaria que as pessoas, ao cruzarem comigo, me dessem os bons dias, ficaria muito mais bem disposta, e as pessoas também. Eu não me sentiria tão estranha no meio de tanta gente. Sentiria-me ligada no meio de tanta gente. Isso é progresso, não é? Isso é progresso a nível espiritual, é progresso a nível vibracional. E, portanto, somos todos pobres deserdados. E ele vem-nos ensinar estas coisas simples de estarmos acessíveis e abertos aos outros, e os outros estarem também acessíveis e abertos a nós. São pequenas ações que nos levam a levar a vida com mais leveza, a transmutar em nós as energias, porque é tão importante, mas tão importante, que nós nos mantenhamos numa energia positiva e leve. É tão importante que nós não nos deixemos contaminar pela negatividade, que só iria apodrecer os nossos frutos e iria-nos, de alguma maneira, impossibilitar o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. E a verdade de nós para connosco é essencial para que isso aconteça. Portanto, as nossas provas, saúde, as nossas provas são isso mesmo. Essas são as provas pequenas que nós podemos fazer no dia a dia. Temos depois obras maiores e provas maiores, não é? Quando nós nos juntamos e em ação direta nós fazemos algo que seja a bem da comunidade, algo a bem da humanidade. Tínhamos projetos profissionais, projetos humanitários, projetos familiares, projetos comunitários, da ação direta no bem. Mas esses projetos nós aqui já temos falado muitas vezes. Se nós não estivermos sintonizados com o Cristo Consolador, no sentido da nossa essência, expressar na ação aquilo que realmente somos, o trabalho não é efetivo. Se nós ao fazermos o nosso trabalho com os outros, nós o fazemos por obrigação, o efeito não é efetivo se nós não tivermos já feito esse trabalho dentro de nós mesmos. E, portanto, como aqui nos diz,
o Mestre Jesus: pelos frutos os conhecereis. E estes frutos são o nosso dia a dia. Estes frutos são a nossa capacidade de sermos no exterior de nós mesmos, ou seja, de sermos uns com os outros, aquilo que somos connosco mesmos. Mostrarmos com coragem aquilo que nós realmente somos e saber pôr essa nossa essência ao serviço de um bem maior. E acaba a frase dizendo: pelas nossas ações seremos conhecidos. Não queiramos conquistar a Lua, porque já lá fomos e não é conquistada de ninguém, é um espaço comum a vários seres de vários planos e de vários planetas, portanto não é só o homem que lá esteve e que volta ou não volta manda para lá coisas. Lá habitam vários, é como se fosse uma base intergaláctica, ou seja, de voos de seres de outros planetas de outros planetas, de outras galáxias, de outros universos que vão ali pousando e vão saindo, e enfim. Portanto, não sejamos nós e não queiramos ser nós aqueles que têm grandes conquistas e achar que assim é que nós conseguimos contribuir para o progresso da humanidade. Talvez sim, talvez não. No nosso estudo do livro do Céu e do Inferno, nós falámos dos reis poderosos que muitos estavam nos umbrais, não é? Portanto, tínhamos atenção a estes ímpetos do nosso orgulho em relação à necessidade que temos de sermos reconhecidos por grandes obras ou por grandes status. Tenhamos cuidado com isso. Claro que se assim o fizermos em paz e consonância, melhor ainda. Claro que sim, mas o nosso objetivo não tem que ser a grandiosidade do orgulho, mas sim a humildade do pequeno gesto. Suzy, o tempo agora é teu. Estava a gostar de te ouvir. Por isso podes continuar. O relógio está a contar e eu Tá. olhei para o relógio e disse: opá, já chega. O que é que eu posso dizer para acrescentar? Que, de facto, isso de a árvore conhece pelos seus frutos, mas às vezes nós também vimos uma árvore que é sã, no caso de uma família, uns pais que até educam bem os filhos, passam todos os valores, enfim, e os filhos não seguem os caminhos mais corretos. Portanto, os frutos saíram podres, né? De uma árvore que até era sã. O mundo que nós vivemos, o Chico dizia que todas as noites ao orar, eu pedia para o ampararem, para que ele conseguisse levar o caminho direito e na luz. Era o Chico. Nós não somos o Chico. Pois não, pois não. Nós não temos essa. Ainda não somos o Chico. Ainda não. Nós não temos essa força moral, essa força consciencial, esse espírito já tão de escola e tão iluminado que consegue perceber as tentações no mundo. Nós às vezes não os conseguimos perceber. E os filhos, eu costumo criar a analogia de que nós somos o transporte intergaláctico para nós mães. Nós somos o transporte intergaláctico para os filhos virem a este planeta, sabes? Pois, E, e, isso também concordo. eles já trazem os seus riscos, já trazem o seu padrão, as suas provas potenciais, e nós fazemos o melhor que podemos, amparamos sempre como podemos, não é?
e tu assim o fazes, mas não está na nossa mão porque eles têm livre-arbítrio. Eu perguntei isto em relação a famílias que eu conheço, pronto, a Sim, situações que sim, eu conheço, que eu considero que a árvore serão o suporte familiar, né? Portanto, o pai e a mãe, né? Os frutos também. serão os filhos. É assim que eu, que eu, Mas que eu eles também vejo. são árvores, não é? Mas eles também são árvores. Pois, eles vão dar outros. E, portanto, é isso que eu vejo que, por vezes, boas, boas árvores, não é? E realmente os frutos não saíram do melhor, mas eu já tenho ouvido dizer que os filhos conhecem-se pela educação que tiveram, e às vezes não é bem assim, não é? Não. Até tiveram uma boa educação, mas eles, pronto, Há foram por todo, outro caminho. há todo um percurso que nós já trazemos por Exato, trás, exato. e que não depende às vezes dos pais, depende de nós mesmos, não é? E cada um carrega com o seu fardo. Exatamente. Então vá, Suzy, uma boa noite para ti, boa noite para todos. Também, muito obrigada. Devemos estar quase a ficar sem voz. Exato.